Olá, seja bem-vindo ao canal Helene Ser Católico. É uma alegria estarmos aqui para meditarmos a palavra de Deus. Você sabia que aquilo que Deus te deu não é para ficar escondido dentro de seus pecados? É sobre isso que nós vamos meditar agora. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a carta aos Hebreus e também sobre o Evangelho. O Evangelho de hoje é Marcos 4, 21 a 25, em que Jesus já começa assim, ó. Quem é que traz uma lâmpada para colocar debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro? Assim também tudo que está escondido deve tornar-se manifesto. Tudo que está em segredo deve ser descoberto. Uma forma muito importante, uma das, da gente conseguir identificar o que quer dizer um texto dos evangelhos, das cartas, é a gente entender o contexto, que tem aquele ditado, todo texto, seu contexto vira um pretexto. Então a gente precisa analisar o contexto com que foi escrito para depois, de acordo com o ensinamento da igreja, ler e aprender aquilo que está escrito. Então a gente vê que o evangelho de ontem, Jesus ele fala sobre a terra boa, aquela terra que produz frutos. Ele fala sobre aquela terra que estava cercada por espinhos, aquela terra que era pedregosa, que é a terra seca. Então, Jesus ele continua ali falando com a multidão e ele vai e fala sobre a lâmpada. O que quer dizer isso? Ele quer dizer o seguinte, ó. Você é a terra boa, você escutou o que eu falei, agora vai e mostra essa luz para as outras pessoas. Mostra que você conheceu Cristo. Ensina para as outras pessoas aquilo que você aprendeu. Não só, não falar, mas viver. É preciso viver aquilo que Jesus nos pede para ser vivido. Nós precisamos ser testemunha daquilo que é Jesus Cristo, não com palavras, mas sim com a nossa vida. Tem uma frase de São Francisco de Assis que diz que pregue a todo momento. Se necessário, use palavras. Então, a gente não precisa ficar empurrando doutrina para as pessoas, querendo empurrar a igreja para as pessoas. Não. Viva a sua vida, mas viva a sua vida de acordo com Cristo. Porque é de acordo com o que a gente vive, de acordo com o Evangelho, que nós vamos mostrar para as outras pessoas que Cristo existe, que Ele é real e que Ele está presente na Igreja Católica. É só assim que a gente vai conseguir. Empurrando doutrina, eu particularmente, quando chega uma pessoa perto de mim querendo forçar a barra para você aprender alguma coisa, eu detesto, sabe? Detesto mesmo. Quando a pessoa chega para conversar com você, eu acho tão interessante. Eu conversei com várias pessoas de outra religião em que a pessoa ela quer conversar, quer te explicar o jeito dela falar. Isso não tem problema. Deixa a pessoa falar, você fala, ela falar dela, você fala de acordo com aquilo que você sabe. Isso não tem problema. Agora, tentar empurrar a doutrina das pessoas, isso não funciona. E Jesus está falando, ó, a lâmpada, ela tem que ficar num lugar alto, ela tem que ficar num lugar que é visto. Então a luz tem que brilhar, a luz tem que ser espalhada. A luz não pode ficar escondida debaixo da cama. Pensa aí, se você acende, faltou energia, você vai lá acender uma vela, você vai pôr uma vela debaixo da cama para iluminar sua casa? Não vai dar certo. Então é isso que Jesus está falando. Depois de você ter o seu coração como uma terra boa, em que ela lê ali, interpreta a palavra e vê que Jesus, ele é a palavra e multiplica esses dons, é preciso que você espalhe de acordo com a sua vida. Você não pode deixar com que o mundo, as tribulações, os espinhos, atraiam, fechem ali aquilo que cresce, que é a planta da boa obra. E aqui também é interessante nós lermos que na carta aos Hebreus fala o seguinte, ó: sem desânimo, continuemos a afirmar a nossa esperança, porque é fiel quem fez a promessa. Sejamos atentos uns aos outros para nos incentivar à caridade e às boas obras. É isso que eu estava falando. Nós temos que ficar atentos uns aos outros e nós temos que praticar boas obras. Nós temos que viver aquilo que nós acreditamos. Nós temos que acreditar naquilo que é Jesus e transmitir com nossos gestos, com a nossa vida, com nossas palavras, quando necessário.
não empurrar a doutrina em ninguém e, acima de tudo, entender o que está escrito na Sagrada Escritura. Deus abençoe você. Se gostar, deixe like, se inscreva e até o próximo vídeo. Valeu!